Jim Carrey, você muito provavelmente já viu muita coisa do Jim Carrey. Eu sou fã do Jim Carrey, tá? Eu já assisti a maioria dos seus filmes, tudo que ele faz eu me interesso, né? Até Sonic você fica interessado. Mas você sabia que lá em 2016 o Jim Carrey protagonizou provavelmente o filme mais tenso, mais obscuro da sua carreira? Crimes Obscuros é o nome do filme, que envolve morte, envolve clube aí de bacanal, envolve pessoas completamente esquisitas e o personagem do Jim Carrey em si parece oco por dentro. E isso não necessariamente é interessante, porque você perder esse filme, digamos assim, não é algo tão ruim. E eu vou adentrar um pouco mais a isso, e afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de um filme pouco conhecido, eu diria pouquíssimo conhecido, do Jim Carrey, que é extremamente conhecido, famoso, popular, né? Um cara que a maioria das pessoas gostam, né? Eu gosto pra caramba. E ele protagonizou lá em 2016 esse filme aqui, Crimes Obscuros, que é uma coprodução entre a Polônia e os Estados Unidos. Esse filme aqui é dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que o Alexandros Avranas, que é o mesmo diretor de Miss Violence. Quem viu Miss Violence, quem já me viu falando sobre esse filme sabe que é um filme pesado, forte, e é um filme muito bom. Eu gosto muito, apesar de ser extremamente desconfortável. Falei recentemente de um filme que o diretor lançou recentemente, o Síndrome da Apatia, que é um bom filme, ainda prefiro Miss Violence, mas em Crimes Obscuros eu te digo que essa perspicácia, essa identidade do Alexandros Avranas não é muito bem aproveitada. O filme todo é muito problemático, tá? É um filme ruim. Um rapaz chamado Jeremy Brock fez o roteiro adaptado desse filme aqui, adaptado de um artigo do The New Yorker, uma revista americana das antigas, que trouxe esse artigo sobre um crime bizarro, estranho, e a partir desse artigo tiveram a ideia de fazer Crimes Obscuros. No filme, Jim Carrey faz Tadek, que é um detetive, um investigador polonês. O filme se passa na Polônia. Ele tá do lado de fora de um clube. O filme já começa assim, no pessoal interagindo. É interação pra lá, é interatividade pra cá, daquele jeito, que lembra inclusive uma vibe meio Saló, 120 dias de Sodoma e coisa e tal. E Tadek, do lado de fora, tá observando lá, né, a movimentação que ronda aquele clube. Acontece um assassinato naquele lugar e ele fica completamente obcecado por esse assassinato, tentando encontrar respostas de um caso que parecia fechado, mas que Tadek, esse protagonista, garante saber o verdadeiro culpado dessa história, e ele vai até as últimas consequências para provar que aquela determinada pessoa foi que cometeu aquele crime. Uma história simples, básica, um thriller, né, que a gente tá falando aqui. Por ser um filme do Alexandros Avranas, né, ele tem aquela vibe densa, sabe? Parece que o filme se passa em Silent Hill, você vê aquela neblina, você tem aquela cinematografia completamente cinza, fria, crua, que, diga-se de passagem, para esse tipo de gênero, para esse tipo de história sombria, né, cabe bastante. É uma estética que funciona. Mas eu diria que a habilidade do diretor, a identidade do diretor só tá nisso mesmo. Né? Um tipo de visual, um tipo de aspecto que eu vi nos outros filmes do Alexandros Avranas. No Miss Violence é muito assim. Mas eu acho que para por aí na direção e no projeto como um todo, tá? O diretor, ele tá num piloto automático, sabe? Eu acho que ele encontra soluções básicas, soluções simples, né? Mais uma vez,
Tudo bem, ele está contando uma história que não tem grandes artifícios, você não tem grandes momentos de ação, você não tem, sei lá, dezenas ou centenas de personagens em uma cena só. Muitas vezes você tem ali 1, 2, 3 personagens numa sala, num interrogatório, onde a escuridão prevalece, aquela luz ali no meio vai revelar parte dos personagens. Então, isso até tem o seu certo charme, mas mais uma vez, para por aí. Lucas, por quê? Qual que é o problema desse filme? Vamos lá. Para mim, o maior problema aqui tá no roteiro do Jeremy Brock. É um roteiro sem alma, vazio, oco, que deixa todo mundo ali, né? Para quem fala que roteiro não é importante para um filme e tal, e eu discordo plenamente, claro que você tem que avaliar todas as outras coisas também, é um conjunto de elementos, né? Mas o roteiro é tão importante que quando você tem um roteiro cagado, né? Desculpe o meu português, você vê o reflexo na direção, no piloto automático da direção, nos atores, no elenco, que é um elenco muito bom e que acaba ficando preso, engessado, submerso por um texto completamente superficial. O próprio personagem do Jim Carrey, ele é um personagem monossilábico, Tadek, né? E tá tudo bem. Só que o Jim Carrey, ele começa do, sei lá, primeiro minuto do filme até o último minuto do filme no mesmo tom, exatamente na mesma linha. Eu te arriscaria dizer que esse foi o dinheiro mais fácil que o Jim Carrey ganhou na vida dele. Espero que ele tenha ganhado bem, tá? Porque Sonic, como Robotnik, ele teve muito mais complexidade, muito mais versatilidade e entrega. Eu entendo que são papéis completamente diferentes. Aqui ele faz um investigador que é sério, que é deprimido claramente, que a família dele tá ali terrível, que ele tem problema com a mulher dele, com a filha dele, mas você nunca sabe qual que é esse problema, porque nas pouquíssimas cenas que a gente tem dele com a família dele, é só aquilo, ele não conversa com ninguém, ele sai de casa e é isso. O filme ele até tenta trazer esse lado dramático dos personagens, mas novamente, o fundo de um Pires ele é mais profundo do que essa abordagem aqui. E é um negócio que incomoda. Nessa tentativa de ser um filme mais diretão, mais secão, né? Ele acaba tirando toda e qualquer alma da frente. Parece que os Ghostbusters, né, fizeram uma limpa nas almas aqui e que deixa o filme de uma maneira completamente apática, tá? E mais uma vez, às vezes a apatia e o filme, ela consegue ter uma coerência, ela faz parte da substância, do contexto do filme, mas aqui é só uma desculpa para entregar um projeto de qualquer forma, deixando tudo da maneira mais genérica possível. E eu vou te falar, real, tá? É uma pena. E é por isso que provavelmente você não ouviu falar desse filme, ou você ouviu falar e nunca viu e não sabe nem onde tem pra ver, porque é difícil. Eu acho que atualmente aqui no Brasil tem pra aluguel no Mercado Play, né? Mas é isso, você tem todos os personagens em um lugar completamente frio, todo mundo vestido preto e tem aquela aura, né, que promete, mais uma vez, promete ser uma coisa densa, uma coisa carregada. Mas a partir do momento que passou ali, 20, 30 minutos do filme, e ele corre atrás do próprio rabo o tempo todo, e aí passou da meia hora, você viu que é aquilo, e já tá com 1 hora de filme, e ele não sai desse aspecto porque ele não consegue, ele tem uma trava que impede a narrativa, os personagens e as temáticas que ali são introduzidas, né? Essa coisa da impunidade, a questão do assassinato, da investigação, do quanto aquilo pode influenciar e impactar aquele personagem, o protagonista, feito pelo Jim Carrey, mas que tem certo ponto que você vai falar assim, pra mim tanto faz, tanto fez, porque eu não sei nem quem é esse cara. Esse filme,
apesar de mostrar ele a grande maioria do tempo, né, ele não consegue te traduzir minimamente quem é aquele rapaz barbudo, né? O Jim Carrey num visual bem diferente aqui, mas extremamente mal aproveitado mesmo. E eu vou te falar, tá? É aquele típico filme que, como eu disse, né, ele se repete, ele mastiga exaustivamente, parece que ele fala assim, não, o nosso público, ele tem, sei lá, vamos supor que ele tem 7 anos de idade e as pessoas não vão perceber, e eu te diria que uma criança de 7 anos de idade ia falar, meu Deus, vai, vamos trazer mais aspecto, vamos trabalhar um pouquinho mais esse universo, esses personagens, porque ao fim de tudo, e daqui a pouquinho a gente chega na parte com spoilers, e dá pra eu adentrar isso, mas quando existem as tais revelações ou que supostamente era para ser os momentos mais catárticos do filme, você fala assim, você tava me segurando esse tempo todo por uma coisa que talvez ali com 20 minutos já tava mais do que claro, sabe? A gente tenta não reclamar dessas superficialidades do cinema, mas às vezes é inevitável, porque um filme traz de bandeja. Eu acho que é um típico projeto, né? Você tem, além do Jim Carrey, por exemplo, nomes como a Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz que eu gosto muito dela, ela é uma ótima atriz, mas aqui ela tá apagada porque o filme não permite com que aquela personagem traga mais nuances, mais características e que a gente minimamente crie uma conexão com ela. Então acho que é isso, eu acho que a galera tava com dinheiro sobrando, vamos fazer um filme dessa história, desse artigo aqui, dessa revista americana, né? Tem o dinheiro, chama lá o diretor grego de Miss Violence e o Jim Carrey, porque o Jim Carrey muito provavelmente na época já tava numa onda de querer parar de atuar, não, vou tentar fazer um projeto aqui diferente para ver se eu tenho uma sobrevida na minha carreira, né? Porque o Jim Carrey tem os problemas pessoais dele, aí o coitado protagoniza esse filme aqui e é lapada atrás de lapada, né? Por isso que talvez ele esteja quase aposentando. A única coisa que salvou, por enquanto, essa carreira e essa oportunidade da gente ver o Jim Carrey mais vezes no cinema é Sonic, né? Nos 3 filmes que já foram lançados e que posso garantir para vocês, é muito mais divertido, interessante e com conteúdo do que esse vazio e sem graça e sem sal, açúcar e qualquer tipo de tempero, Crimes Obscuros. Eu dou uma nota 3.5 para esse filme aqui. Uma obra quase silenciosa que desde o início não te promete muita coisa e no final você fala, é isso, eles cumpriram o objetivo e não me entregaram nada. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Tadek já tá com problemas ali na polícia, tá com problemas na família, tá com problemas com várias pessoas ali, por isso que o nome dele é Tadek, porque ele tá com muita coisa e muita coisa negativa e ele tá obcecado com aquele diabo daquele caso que aconteceu, né, da morte de um cara que foi executado no clube de Bacanal, né? E aí ele fica vendo fitas, né, imagens lá do pessoal se roscando e coisa e tal, e parará. E com isso ele fica sabendo de um tal de Kozlov, que é um escritor que, né, escreveu livros controversos de crimes e tal, e ele vê semelhanças entre aquela morte e a literatura, né, os livros desse cara. E ele fala assim, esse cara é o assassino. E ele tá livre, ele tá solto. Então, ele pede lá pra chefe dele, reabra o caso, eles falam, você tem certeza? Sim. Ele reabre, ele vai prender, consegue prender o tal do Kozlov, que é um cara excêntrico, todo esquisito ali, coisa e tal, que fica ali brincando, tentando brincar com a mente do Tadek, né? Talvez eu te diria que o Kozlov é o único personagem que tem ali, ó, minimamente uma complexidadezinha a mais, que também não é lá essas coisas, tá? Porque o resto é tudo um bando de Avatar, não dos Smurfs azuis lá, não. Avatar é o povo sem alma mesmo. E depois de muita enrolação do Tadek tentando ali achar provas, porque ele deteve o cara, mas ele não tem
mesmo ali provas, né, de que o cara teria matado aquele cara lá que tava amarrado, a vítima, né, o cara que foi morto, ele tava amarrado com aquelas cordas e numa posição sadomasoquista e coisa e tal, que eu diria que não é uma forma muito legal de morrer. Mas adivinha, Tadek não prova, não tem com o que provar ali que o Kozlov matou o cara. Então ele é liberado 48 horas depois, passa a inventar várias coisas ali do Tadek, né? O Tadek diz que ia, sei lá, me bater, diz que ia fazer isso e aquilo. Aí virou uma grande novela mexicana. O Tadek, ele decide agir por conta própria e instalar um microfone ali, uma escuta na casa do Kozlov, e ele consegue acessar uns lugares ali com uma facilidade absurda. Só que nessa hora o Kozlov chega com a namorada, com a amante dele lá, e começam a se enroscar e começam, não vamos ver, né? E com o Tadek ouvindo tudo, né? E lembrando, na casa do Tadek, sei lá, né, aquela vibe maravilhosa, só que não, que ele nem olha pra cara da esposa, tá prestes a se divorciar, se bem que tem gente que fica, sei lá, 40 anos com esse tipo de relação, né, e aqui não dá pra gente saber o que tá acontecendo, porque simplesmente o filme, ele não faz a mínima questão de te entregar um mínimo, só pra você ter um conteúdinho ali, uma substância, uma temática, não tá rolando porque o cara tá deprimido, porque aconteceu... Não, é zero mesmo. I'm going to drive them home. Make sure she's safe. A personagem da Charlotte Gainsbourg faz a Kasia, que é a namorada do Kozlov, que também, coitada, é uma personagem perdida ali e tal. E aí depois ela vai procurar o Tadek, pedir ajuda pro Tadek, que ela tem uma filha e ela tá se sentindo ameaçada, e aí o Tadek vai ajudar, e aí ela bate na casa do Tadek e a esposa do Tadek fala assim, se você sair pra ajudar essa mulher, não precisa voltar mais. E o que ele faz? Ele vai ajudar a mulher porque ele dane-se, né? Aquela relação que ele tá ali com a esposa, com a filha dele há tantos anos. E nisso, olha só que bacana, Tadek acompanha a Kasia até a casa dela, né? E lá eles fazem o quê? A famigerada interação, né? E é uma coisa, digamos, meio agressiva, né? Você vê o Jim Carrey, as caras e bocas do Jim Carrey, aquela coisa assim, aquela barba dele, aquela boca aberta, você fala, rapaz, eu nunca tinha visto o Jim Carrey desse jeito aí não, né? Principalmente, coitado, pra ele estar nessa situação num filme tão ruim assim, né? Gastou o Jim Carrey naquele momento ali pra esse tipo de filme. É tragédia triplicada. E a Kasia, essa personagem, ela tá lá naquele clube do sadomasoquismo, as costas dela toda machucada, e ela pede ali pro Tadek pra ser uma coisa mais agressiva, e ele atende, né, os pedidos. No dia seguinte, o Kozlov vai procurar o Tadek e fala assim, fui eu mesmo que matei lá o cara que você acha que eu matei, fui eu mesmo, né? E Tadek fala, então beleza, então assina aqui pra mim. O Kozlov fala, vou assinar não. O que me irrita nesse filme é que essa coisinha de... Pra quem não sabe, o artigo do The New Yorker era justamente sobre um cara polonês que era escritor e que supostamente ele teria transformado um crime real dele em livro, em ficção, né? Então eles tiveram essa ideia brilhante, vamos adaptar isso pro cinema, né? Mas, de novo, tá? É um artigo, não é um livro. Com o livro também poderia ter dado ruim, mas eles pegaram ali alguns parágrafos, transformaram nesse roteiro maravilhoso, complexo e cheio de camadas e temáticas, só que não, né? E por isso que a gente, sabe, tem essa coisa vazia, porque esse ping-pong deles, você é culpado, não sou não, eu sou sim, você é culpado, babá, é eternamente. E eles brigam nessa hora, né? Depois que o cara fala que não vai assinar, o Tadek bate a cabeça do Kozlov na mesa, o Kozlov fala, eu sei que você abusou dela e coisa e tal. E aí, tipo assim, o cara ele foi lá falar pro Tadek, criaram toda uma ceninha ali que no fim das contas o resultado dessa equação foi zero. Mas olha só, o Tadek, por ter ido lá na casa da Kasia
falar com ela e ter essa proximidade, ela acabou assinando que o Kozlov, né, tipo um depoimento ali falando que não, o Kozlov é que matou o cara lá mesmo, do clube e coisa e tal. E aí, finalmente, Tadek tem uma justificativa para prender o Kozlov. E assim ele prende o cara. O policial que estava investigando antigamente esse caso também é preso, é levado lá, é exonerado depois. Porém, como a alegria de pobre, meu amigo, é daquele jeito, daquele velho ditado, dura pouco, e o pobre aqui é o pobre Tadek, pobre protagonista dessa história, né? Logo depois ele descobre, porque olha só a competência desse corpo de policiais aqui poloneses desse filme. Depois que passou vários dias, que bateram cabeça, né? Esse cara é culpado, não é culpado, é culpado. Aí um assistente do Tadek, do protagonista, vai entregar um papel pra ele e fala, dá uma olhadinha nesse jornal aqui da época, né, do assassinato. Eles descobrem com isso que o Kozlov, que agora tá preso finalmente, não estava na Polônia quando o assassinato aconteceu. Então era impossível ser ele. E olha só, eles esperaram todo esse tempo para consultar um jornal e para perceber que o cara nem lá no país ele tava. Então assim, meu Deus. Aí o que o filme faz? Olha como a gente vai mudar, finalmente vai virar do disco A pro disco B, né? O Tadek agora quer provar que o Kozlov é inocente, que ele cometeu um engano. Aí ele vai conversar com o chefe da polícia, que é um cara que tá prestes a fazer bronzeamento artificial. O cara simplesmente caga pra ele e fala, ó, não vem encher meu saco, não, você já conseguiu o que você queria, bota o óculinho dele de bronzeamento e tchau. Porque agora o Tadek quer que o cara que mentiu, que tinha desmentido, que ele tinha desmentido, que o cara mentiu, na verdade tinha mentido pra ele desmentir que sabe? E como o filme é essa grande questão vazia, né? Essa coisa, seja narrativa e tal, e nisso o diretor entregando, né, uns momentinhos bem mais ou menos. Eu fico imaginando a responsabilidade de você estar já há semanas, quem sabe meses, dirigindo um filme, que você sabe que tem uma bomba, você sabe que aquela história não vai pra lugar nenhum, que aquele negócio não tá ficando muito legal, e aí parece que nos momentos finais, aí sim a direção ela fala assim, larguei de mão, vamos entregar qualquer cena por qualquer ângulo aqui e tá bom demais, né? Por exemplo, tem uma cena que o Tadek ele vai na casa da mãe dele, que ele tinha ido uma vez no filme, no início do filme, e ele encontra ela morta, e ele faz todo um drama chorando. E nessa altura do campeonato, já no fim do filme de Crimes Obscuros, né, você já tá falando, véi, sua mãe, eu não conheço ela, que pena, mas é isso. Tadek decide visitar a casa, não na casa dela, né, mas na outra casa, a casa de bacanal, né, de safadagem. E aí ele vai encontrar ela lá e tal, ela serve um driquinho, eles brindam, guti-guti, e ela vai contar uma história pro Tadek. Ela vai falar que o cara que morreu, né, abusava dela, tratava ela muito mal e coisa e tal. Quando eles estavam lá no ato, o cara pedia pra ela, né, fazer as coisas com ele, ser agressiva e coisa e tal, e num sufocamento ali ela decidiu ir até o fim, matando o cara. Então sim, foi a Kasia que causou aquele assassinato. E o Kozlov, né, o cara que estava preso, o escritor, só queria acobertar ela porque aparentemente gostava dela. Enquanto ela tá contando ali pro Tadek, ela fala, desculpa, mas eu não vou poder, né, deixar você espalhar essa história, então vai ficar como tá mesmo. E aí a câmera mostra frontalmente ali o sofá onde o Tadek tá, com ele morto, né? A bebidinha ali, o guti-guti, na verdade estava batizado, e o nosso queridíssimo e carismaticíssimo investigador polonês Jim Carrey já tinha ido dessa pra, eu não diria melhor, vai saber pra onde que esse cara foi, mas estava morto. Finalmente, de Crimes Obscuros. Eu quis trazer esse filme aqui, apesar de ser um filme muito fraco, cheio de problemas e tal, é aquele típico filme que você esquece uma hora depois que você assistiu da grande maioria das coisas que você acabou de ver. Mas é porque eu achei um projeto, acima de tudo, interessantíssimo, que deu muito errado.
Afinal, nós estamos falando do Jim Carrey. Afinal, nós estamos falando do diretor de Miss Violence, de uma coprodução entre Estados Unidos e Polônia, de um filme que é baseado em um artigo de uma revista sobre um caso de um escritor que teria criado um livro em cima de um crime dele. Então, assim, em termos de ideia, de premissa, parece tudo muito interessante, mas a maneira como é catastroficamente um filme ruim e fraco e problemático e sei lá, né, como eu disse, eu tô me repetindo aqui, mas é isso, é um filme que ele parece não ter alma. Você tem até a estética do diretor, ok, mas é isso, pronto, acabou e olhe lá. Mas essa é a minha perspectiva, a minha opinião. E você já assistiu Crimes Obscuros? O que você achou desse filme? Você por um acaso gosta? Você viu mais qualidades nele? Você fala, não, Lucas, eu acho que esse filme, ele leva pra tal... Eu fico pensando para qual lugar que ele leva, porque parece que é aquilo, né? Um curta de 5 minutos teria resolvido isso aqui com muito mais objetividade, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser, porque, ó, você ajuda demais o canal a continuar tendo 4 vídeos por semana, né? Você ajuda na estrutura aqui, além de você receber muitas coisas por isso. Vídeos antecipados, vídeos exclusivos, lives exclusivas, no link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.